Eu sempre costumo dizer aqui na igreja que nós precisamos fazer distinção entre o momento em que nós adoramos a Deus e o momento em que nós fazemos as homenagens aos homens, né? Aos homens no sentido de uma forma geral, para que o nosso culto não perca aí a sua característica de culto. Então a gente sempre pontua os momentos certos para termos essa oportunidade. E hoje nós já fizemos menção sobre o Dia Internacional da Mulher, nós não oramos ainda, e digo para as irmãs, vou falar igual a Jesus agora, não se turbe o vosso coração, porque o melhor, não vou dizer que ainda está por vir não, porque a gente está fazendo o melhor aqui, que é adorar a Deus, tá? Mas ainda tem um momento especial para vocês, ainda nessa noite. E ao falar do Dia Internacional da Mulher, a gente compreende que é um dia especial. Mas pastor, a mensagem não nos cabe uma palavra bíblica? Sim, e teremos uma palavra bíblica, mas a intenção é falarmos exatamente dentro desse tema, uma data que nos faz lembrar dos valores que a mulher tem, uma data que nos faz lembrar da importância da mulher, e muitas delas, meus irmãos, expressam uma força muito grande, expressam uma fé muito intensa, e não deixa de ser exemplos para nós. Nós podíamos aqui nessa noite falarmos de inúmeras mulheres da Bíblia. Agora, não se engane, a Bíblia nos dá exemplos de mulheres positivas, mas também nos dá exemplo de mulheres que cometeram vários erros. E a gente pode pontuar aqui nesse instante pelo menos duas: Jezabel e a sua filha Atalia. Mas nós não queremos falar sobre essas mulheres. Nós queremos falar sobre mulheres que nos deixaram grandes ensinos. Alguns domingos atrás nós falamos aqui sobre duas grandes mulheres, quem lembra? Ruth e Naomi. Falamos sobre a força, a confiança, a fidelidade, o amor que essas mulheres tiveram, e aí nós como homens, né, aprendemos muito também com essas atitudes. Mas eu quero falar, meus irmãos, como falamos de Ruth, Noemi, de mulheres que nos deixaram um exemplo de força, de determinação, mulheres que glorificaram a Deus com suas ações, mulheres que glorificaram a Deus com as suas atitudes, mulheres que tiveram coragem, que nos deixou exemplos. E aí eu quero que você grave o tema dessa mensagem: mulheres de coragem. E eu entendo que aqui no meio desta igreja existem muitas mulheres que são corajosas, mas eu também entendo que a sua coragem, ela não nasce de si mesma. Se a sua coragem nasce de você mesma, nós temos um problema. Mas se a sua coragem nasce de Deus, a palavra de Deus nos diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Eu convido você a ler comigo o texto de Juízes, capítulo 5. Juízes, capítulo 5, nós vamos ler do verso 6 ao verso 8. Livro de Juízes, capítulo 5, do verso 6 ao verso 8. Quem achou aí, diz amém. Eu louvo a Deus, me parece que chegou um jovem, está ali atrás. Que Deus em Cristo te abençoe, lá no último banco, seja bem-vindo, em nome do Senhor Jesus. Estamos felizes com tua presença, tá? Nos diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Juízes, capítulo 5, verso 6 ao verso 8, a palavra de Deus nos diz: nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas, e os viajantes seguiam por caminhos tortuosos. Já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido até que eu, Débora, me levantei
e levantou-se como uma mãe em Israel, quando escolheram novos deuses, quando a guerra chegou às portas e não se havia mais escudo nem espada, nem lança, entre os 40.000 de Israel, o meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo, louvem ao Senhor, amém? Pai, nós louvamos ao Senhor, como Débora louvou ao Senhor, e agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos, de sermos alcançados, de termos sido alcançados, pela Tua graça maravilhosa, pela oportunidade, Deus, de fazermos parte da Tua família, pela oportunidade, Senhor, de sermos abençoados e de termos sido alcançados pelo Teu Santo Espírito, de vivermos, ó Deus, em uma comunidade, de vivermos, Senhor, em uma sociedade aonde buscamos, ó Deus, reconhecer os valores, ó Pai, que a mulher tem, não por causa, Deus, de um dia, de um mês, de um período especial, mas porque, de fato, assim como nós homens, as mulheres também, elas têm o seu valor, e esse valor, ele foi apresentado, reconhecido, ó Deus, pelo Senhor Jesus. Em nome de Cristo Jesus, nós pedimos, ó Deus, a Tua orientação e a Tua iluminação para essa palavra dessa noite, em nome de Cristo Jesus, amém. Esses versículos, meus irmãos, que nós lemos agora, são bastante poéticos, e de fato, não é um texto que nos traz uma história, não é um texto que nos fala sobre algo de uma forma literal, não é. Na verdade, esse texto faz parte de uma canção que foi cantada por Débora, depois de ter alcançado vitória contra os cananeus em suas batalhas. Era muito comum naquela época, era muito comum no passado, as mulheres cantarem e celebrarem a Deus depois das vitórias que Israel tinha. Se nós pararmos para lembrar, após Israel atravessar o Mar Vermelho a pés enxutos, a palavra de Deus nos diz que Miriam cantou e dançou, alegre, celebrando a Deus por aquilo que Deus havia feito. Se nós adiantarmos um pouco mais e pularmos até mesmo a história de Débora, chegando em Davi, quando Davi ainda era um dos soldados, era um dos escudeiros ali de Saul, nós percebemos que quando voltaram de uma batalha, as jovens diziam: Saul matou os milhares, mas Davi matou os dezenas de milhares, e elas cantavam, celebrando a Deus pela vitória que Israel havia alcançado diante dos seus inimigos. E quando nós nos deparamos aqui com esse texto, Débora, ela se alegra, cantando a vitória de Israel sobre os cananeus. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Você conhece Débora? Você conhece a história de Débora? Você sabe quem foi Débora? Eu lhe convido a ler comigo os versículos 4 e o versículo 5 do capítulo 4 do livro de Juízes. Volta um pouquinho aí alguns versículos. No capítulo 4, verso 4 e 5, nos diz assim: Débora era uma profetisa, mulher de Lapidote, que liderava Israel naquela época. Ela se assentava debaixo da tamareira de Débora, tá? Era uma tamareira que levava o seu próprio nome, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas procuravam-a para que ela decidisse as suas questões. No tempo, meus irmãos, dos chamados juízes, quando Deus recolheu Moisés, e depois de ter recolhido Moisés, Deus também recolheu Josué, levantaram-se novas lideranças, obviamente direcionadas por Deus, diante do povo. E o livro de Juízes vai dizer que Eliúde se levantou para defender Israel dos inimigos em volta.
E Eliúde foi um juiz, era um homem que julgava Israel, mas o juiz, além de ter a função de julgador das causas, tá, de um líder, ele também tinha a função de um general do exército. E o texto diz que Eliúde foi um dos grandes homens que livrou Israel dos seus inimigos. Mas o grande problema é que Israel continuou pecando e continuou desobedecendo a Deus. E a forma que Deus tinha de trazer juízo sobre Israel, de trazer o castigo, para que Israel entendesse qual era a sua função, para que Israel entendesse que não deveria se envolver com a cultura local, com os deuses locais, para que Israel entendesse que ele não deveria, que o povo não deveria se contaminar com a idolatria e com o paganismo daquele povo. Deus então abria as portas para que outros povos pudessem subjugar Israel. E o texto diz que havia uma profetisa chamada Débora, e aqueles que eram fiéis a Deus buscavam de Débora, ou seja, me perdoem, na verdade eles não buscavam de Débora, mas eles buscavam de Deus, na figura de Débora, resposta para os seus questionamentos e resposta para os seus problemas, para os seus julgamentos. Débora então era uma profetisa. Débora era aquela que portava a palavra de Deus e levava para as pessoas. Nós precisamos, meus irmãos, nos aproximar da palavra de Deus, assim como aquelas pessoas que eram fiéis a Deus, mesmo em meio àquela conturbação que Israel vivenciava, por causa da sua idolatria, e como consequência da sua idolatria, o subjugo dos cananeus e das nações vizinhas. As pessoas que eram fiéis a Deus se aproximavam de Débora para receber ali a porção do Senhor. Mas, meus amados, Débora, por julgar as causas daquele povo, tendo ela a palavra de Deus a seu favor, ela foi entendida no meio daquele povo também como uma juíza, como uma líder nata. E então Deus diz para Débora que aquela fase de perseguição, Deus diz para Débora que aquela fase de castigo estava chegando ao final, mas ela precisava chamar um outro líder em Israel, que fazia parte de uma outra tribo. Esse líder se chamava Baraque, e Deus então manda com que Débora chamasse Baraque e dissesse a ele: olha, prepara o exército, e vai de encontro ao exército dos cananeus, porque Deus lhe dará vitória. Nós somos influenciados, meus irmãos, por uma cultura, nós somos influenciados por um ensinamento mundano, e essa cultura, esse ensinamento mundano, muitas vezes nos afasta de Deus, e nós precisamos buscar as respostas, nós precisamos buscar a presença, nós precisamos buscar estarmos alinhados com Deus por meio da sua palavra. Quantas Déboras vocês conhecem? Quantas mulheres de Deus, fiéis, de oração, que pautam a sua vida segundo as Escrituras, e que são verdadeiras colunas, são verdadeiras estruturas fixas, que quando estamos próximos nos sentimos seguros, porque elas pautam, porque elas absorvem, porque elas vivem aquilo que as Escrituras nos apresentam. O pecado de Israel, meus irmãos, havia provocado essa ira de Deus. O pecado de Israel havia provocado as portas abertas para que os cananeus pudessem invadir aquele local, invadir aquele país e destruir tudo aquilo que eles tinham. Lembra da canção? Débora vai dizer na sua canção que as ruas estavam vazias, que não haviam mais armamentos para o povo, porque os cananeus haviam destruído tudo.
porque não haviam mais viajantes seguros em Israel. Mas então ela se levanta como uma mãe, para que aquele povo pudesse dar vitória. Deus estava prestes a livrar Israel do domínio dos cananeus. O verso 6 e o verso 7 do capítulo 4, o texto nos diz assim: Débora então mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e então lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, Ele lhe ordena que você reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá até o monte Tabor, e ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, se subjugue a você. Você vai lá e vai atacar esse povo, com os seus carros de guerra, com a sua tropa, junto ao rio Quizon, e Deus entregará esse povo em suas mãos. Deus estava falando ali ao coração de Débora, que daria vitória ao povo de Israel. Mas para que isso acontecesse, Débora precisava convocar o líder do povo, que era Baraque, de uma outra tribo de Israel, que era Baraque, para que ele pudesse de fato ir lá e enfrentar o povo, tendo Deus a seu favor, para que o povo pudesse ganhar a guerra. Agora, presta atenção, meus irmãos, o que é que vai acontecer aqui? O segundo ponto da mensagem é que Débora, ela foi reconhecida pelo seu valor. Olha só o que é que diz o verso 8 e o verso 9. Quando Débora manda com que Baraque prepare o exército e vá de encontro ao exército cananeu, ao general cananeu, Baraque manda essa resposta para Débora. Baraque então disse a ela: se você for comigo, o que é que vai acontecer? Eu irei. Débora, se você for comigo, eu irei. Mas se você não for, eu não irei. E aí o texto continua: e respondeu então Débora: está bem, eu irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. O que está acontecendo aqui, meus irmãos? Será que Baraque, ele estava sendo covarde ao ponto de se esconder, né, por trás de Débora? Débora, eu até vou, mas eu tenho medo, e eu sei que você é uma mulher forte, você vai comigo, e aí eu boto você ainda na frente. Não é isso que aconteceu não, meus irmãos. Eu convido você a viajar comigo no período de Moisés, quando Deus comanda Moisés a levar o povo do Egito para a terra prometida, e Moisés diz assim: Senhor, se o Senhor não estiver presente, não me faça sair deste lugar. Na verdade, Baraque está fazendo a mesma coisa. Todas as vezes que o povo de Israel estava na batalha, e Moisés como profeta de Deus também estava, e Moisés levantava as suas mãos, o povo de Israel era vitorioso. E naquele instante, Débora era exatamente essa representação da presença de Deus, porque ela era profetisa do Senhor. E Baraque estava dizendo: eu vou, mas a presença de Deus, ela precisa estar comigo, para que nós possamos alcançar a vitória. A presença de Deus, ela está na tua vida. Você tem vivido com Deus de tal forma que Ele está presente o tempo todo contigo?
Esse é o seu desafio, mulher, assim como Débora. Nós vivemos, meus irmãos, atualmente uma agenda ideológica, onde, para que muitas vezes, é claro que isso não é de uma forma geral, mas para que a mulher seja valorizada, o homem precisa ser desvalorizado. Infelizmente isso é uma realidade. Existe uma agenda ideológica que infelizmente prega essas coisas. Para que a mulher seja valorizada, o homem precisa ser desvalorizado. Ambos são importantes para uma comunidade, ambos são importantes para a sociedade, ambos são importantes para a igreja, ambos são importantes para Deus. Cada um de nós temos as nossas funções. Tanto Débora valorizou a presença de Baraque, quanto Baraque valorizou a presença de Débora. E Débora olha para Baraque e diz assim: Baraque, você tem noção do que você está pedindo? Você sabe que se a gente ganhar a batalha, primeiro, os espólios vão ter que ser divididos comigo, que eu vou lá com você. E segundo, você acha que você vai receber a glória porque você venceu? Não, o povo vai dizer: olha, ele botou foi uma mulher na frente da batalha. Eu imagino Baraque pensando e dizendo para Débora, é claro que isso não está na Bíblia, tá? E ele dizendo assim: eu não estou nem aí. Eu quero estar na presença de Deus, e eu sei que nesse instante, você é profetisa, e estar contigo do meu lado, não é nem atrás e nem na frente, é estar contigo aqui do meu lado, é o que mais importa, porque nós temos uma missão, e essa missão é libertar Israel, e os dois juntos, têm a capacidade de fazer isso, porque Deus está conosco. Tanto Débora, meus irmãos, valorizou Baraque, quanto Baraque valorizou Débora. Deus comissionou Baraque para aquela missão. Entretanto, era melhor estar próximo à palavra de Deus, que era ali naquele instante representada pela profetisa, do que estar distante. Meus queridos, e a fama pela vitória? Isso não importa. Dentro de um casamento, tá? E aí eu quero chamar a atenção que não era o caso de Débora e Baraque, eles não eram casados, pelo contrário, Débora tinha o seu marido, o texto aqui no capítulo 4 vai nos falar sobre isso. Mas dentro de um relacionamento, não existe vencedores e perdedores. A ideia é, se um vence, ambos vencem. E se o outro é derrotado, ambos são derrotados. Porque Deus fez de nós uma só carne. Então essa ideia de que a esposa precisa ser desvalorizada, de que a mulher precisa ser desvalorizada, para que o meu ego, para que a minha autoestima seja elevada, é um erro. E o contrário também é. Precisamos compreender que tanto a mulher quanto o homem têm o seu valor. E ambos foram reconhecidos e amados por Deus. E então entramos no terceiro ponto da mensagem. Nós já entendemos quem foi Débora. Nós já entendemos aquilo que ela fez, mas tem uma segunda mulher que aparece aqui nessa história, e essa mulher, ela é chamada de Jael, e ela é apresentada na canção que é cantada por Débora, nos tempos de Jael. O que é que Débora fez? Ela foi uma grande líder, ela foi uma grande profetisa que Deus usou para que convocasse Baraque, reunisse o exército de 10.000 homens e fosse de encontro ao exército dos cananeus, para que eles pudessem obter vitória e Israel ser liberto daquele subjugamento.
Mas quem foi Jael então? Verso 17, capítulo 4, verso 17. Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do quereneu Éber, pois havia paz entre Jabim, o rei de Azor, e o clã dos quereneus, que era exatamente o clã de Éber. Tá, pastor, mas isso não explica muita coisa não, mas vamos lá. Os reis, meus irmãos, ou melhor, o rei dos cananeus, se chamava Jabim, exatamente esse rei que foi citado aqui, e o seu general se chamava Sísera. Sísera é exatamente o general o qual o exército de Israel foi se encontrar a mando de Débora, acompanhada por Baraque. E o texto nos diz que quando eles se encontraram no campo de batalha, Israel devastou aquele exército, destruiu aquele exército. Mas Sísera, que era exatamente o comandante do exército dos cananeus, montou no seu carro de cavalos e fugiu. Mas fugiu até o ponto em que ele precisou descer do cavalo, porque não tinha mais para onde ir com o cavalo. Paralelo a essa batalha, havia um grupo de nômades, que eram descendentes do sogro de Moisés, e esse grupo era associado aos cananeus. Eles não eram cananeus, mas eram amigos do rei dos cananeus. E aí o que é que acontece? Existia um casal, e esse casal era Éber e Jael, e esse casal simplesmente se afasta do grupo dos nômades, que eram descendentes do sogro de Moisés. E então, naquela correria de Sísera, ele dá de frente com a tenda de Jael e a tenda de Éber. Eu imagino você, mulher, estando em casa sozinha, e aí você olha na TV, ao vivo, um tiroteio entre a polícia e os bandidos, e de repente você ouve alguém pular no seu quintal, e quando você vai ver, é exatamente um desses indivíduos que estava no meio desse tiroteio. Qual é a sua reação? Percebe a situação em que Jael foi colocada? O texto diz que ele foi direto para a tenda de Jael, e aquela mulher foi muito sábia. Talvez a atitude daquela mulher tenha sido, ou melhor, foi direcionada por Deus, porque se fosse de uma forma contrária, poderia levantar a ira daquele homem, e ele até fazer algo de mal contra ela. Mas não, ela chega para o homem e diz assim: ei, entra aqui porque eu vou te esconder. E aí ele entra na casa de Jael, e ela esconde ele debaixo de um tapete, debaixo de um lençol, e ele pede água para ela. O texto diz que ela leva ali um pouco de leite, ele bebe, mata a sede, e por causa da batalha, ele estava extremamente cansado, e ele dorme em um sono profundo. Ela tirou a vida daquele homem, meus irmãos, de uma forma extremamente violenta. Jael em hebraico quer dizer cabra selvagem. Seu marido Éber não estava em casa, e ela foi selvagem o suficiente para tirar a vida do general do exército dos cananeus, talvez salvando a sua própria vida e dando fim à perseguição que Israel vivia por causa daquela outra nação. Essa história, que ela é findada com o cântico de Ana, não é somente uma história, meus irmãos, de guerra e de violência. Não, não é.
Se pararmos para entender que Israel vivia o seu tempo, e que as questões naquele tempo eram resolvidas dessa forma, e que Deus usava a história para alcançar os seus objetivos, nós passamos a entender que essa história é a história de duas mulheres que superaram seus limites, que superaram seus medos, e que talvez superaram até mesmo o preconceito daquela época, para mostrar o seu valor, fazendo aquilo que glorificava a Deus. Não mostrar o seu valor fazendo aquilo que ela achava que era certo. Não tentando mostrar o seu valor fazendo aquilo que a sociedade achava que era correto. Não, mas mostrando o seu valor fazendo aquilo que glorificava a Deus. E aí, numa tentativa de contextualizar esse texto, me perdoem a redundância, nós paramos e refletimos sobre o que você não precisa fazer para ser valorizada. Você não precisa se mostrar para que você seja valorizada. Infelizmente, essa é uma realidade que nós vemos constantemente. E chega a ser uma questão até mesmo contraditória, de mulheres que exigem um reconhecimento, todavia, o seu comportamento transmite uma outra coisa. As suas atitudes precisam ser atitudes valorosas. As suas atitudes precisam ser atitudes que exponham a pureza de Deus. As suas atitudes precisam ser atitudes santas. Você não precisa desvalorizar o homem para que você seja valorizada. Não. Você é maior do que isso. Você pode muito mais do que isso. Se você desvaloriza o homem, a recíproca é verdadeira. Mas se você o valoriza, consequentemente, você também será valorizada. Tenha coragem de enfrentar os desafios. E esses desafios, assim como Débora e assim como Jael, sejam enfrentados tendo em mente a presença de Deus na sua vida. Esses desafios podem estar em várias áreas da sua vida. Na área profissional, na área materna, na área conjugal, na saúde. Você é uma mulher de valor. Amém? Eu quero